Graça e paz, meus queridos irmãos, um abençoado dia na presença do Senhor. Hoje nós continuamos, amados, a nossa leitura bíblica. A nossa leitura hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, homem de bens. Assim começa o versículo 1. Ele tinha um filho chamado Saul, que a Bíblia relata como sendo tanto mais belo quanto de maior estatura em todo Israel. Recebendo as ordens do seu pai para ir em busca de umas jumentas extraviadas, Saul percorreu um longo caminho com um dos servos da casa do seu pai. Frustradas as suas expectativas, preocupado com o tempo ausente de casa, ele decide voltar. Mas o moço com que ele estava o persuadia a procurar ali um homem de Deus, muito estimado, a fim de saber o caminho que deveriam seguir. E este homem era Samuel. Um dia antes, o Senhor já havia revelado a Samuel sobre a chegada de Saul, sobre o propósito de consagrá-lo príncipe sobre Israel. E Samuel foi lá, levou Saul e o moço para comerem com ele, acalmou o coração de Saul a respeito das jumentas, garantindo que o pai dele já havia encontrado elas. E mais do que isso, lhe proferiu essas palavras: e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Certamente essas palavras e o fato do profeta ter lhe dado lugar de honra entre os convidados deixou Saul bem confuso. No dia seguinte, Samuel disse a Saul que despedisse o seu servo e que esperasse, porque ele lhe revelaria a palavra de Deus. Israel pediu um rei. E apesar das consequências desastrosas que resultariam dessa decisão, não hesitaram em desafiar a autoridade do Senhor. E Deus daria ao povo exatamente o que ele pediu: a imagem e semelhança do rei e das demais nações. Notem que Saul era filho de um homem rico, além de possuir uma beleza incomparável e um porte físico invejável. Percebem o quadro do governante perfeito? Se houvesse um concurso de beleza masculina em Israel, certamente Saul seria o Mr. Israel. Saul, portanto, era uma daquelas pessoas cuja presença intimidava, onde chegava, se destacava. Eis o rei perfeito aos olhos humanos. Porém, quando Samuel proferiu a Saul aquelas palavras de ânimo e bênção, no verso 20, eis a resposta de Saul no verso seguinte: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Percebemos aqui o que estava além da aparência. Saul revelou humildade. As palavras de Samuel lhe foram estranhas, apesar de toda a atenção que provocava. Por onde passava, os olhares se voltavam para sua beleza estonteante, altura imponente, mas dentro do coração revelou virtude maior do que a exterior. Como a sua história teria sido diferente se não tivesse permitido que o orgulho o dominasse. Saul começou muito bem, só não terminou muito bem. Todos nós sofremos, nem que seja um pouco, dessa síndrome de Israel. Temos prazer na contemplação do belo, julgamos pela aparência, olhamos, avaliamos, assinamos a sentença, tirando conclusões com base em nossa visão limitada. O Senhor nos convida a olhar para Ele e para a sua palavra. Quando olhamos para o céu, antes de olhar para as pessoas, a gente consegue contemplar em nosso próximo a imagem do Criador e o alvo do amor de Cristo, que deve ser alvo do nosso amor também. E com a visão do céu, a gente anda como Jesus andou, a gente vive como Jesus viveu e amaremos como Ele amou. Não se iluda com o vislumbre das coisas deste mundo, amados. Não permite que a terna mão de Cristo toque seus olhos e os mantenha a contemplar os seus próprios. Saúl tinha beleza, altura, riqueza, transitórios. Mas Jesus tem uma eternidade de bênçãos a nos oferecer. Se abrires a porta do teu coração para Jesus, Ele abrirá os teus olhos e a alegria do coração será um banquete contínuo. Que Deus possa te abençoar no dia de hoje, sempre olhando para Jesus.